Meus prezados amigos e irmãos, uma boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja com todos nós, nesse estudo, nesse aprendizado do Evangelho que buscamos. Hoje, meus amigos, nós vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, mais especificamente o seu item de número 5, que tem por título O Espiritismo. Nesse capítulo, meus irmãos, nós vamos observar que o codificador nos traz aqui os seus primeiros comentários e a vinculação que existe em torno da lei mosaica, ou seja, da tradição que nós herdamos dos judeus, do cristianismo e do espiritismo. Nós vamos ver, conforme as informações, os comentários trazidos por Kardec, que essas três grandes etapas da evolução humana são conhecidas como três revelações. A revelação mosaica, que ele recebeu lá no alto do Monte Sinai, os 10 mandamentos, o primeiro livro psicografado do mundo, onde o princípio básico das leis divinas foi trazido para a humanidade. Passados quase 2000 anos, vem Jesus com seu evangelho de amor, de paz, o Cristo como a criatura mais perfeita que a Terra já viu, o nosso governador espiritual, que nos trouxe um evangelho de boas novas, ou seja, de boas notícias, um verdadeiro roteiro de vida e de alegria para a criatura humana na Terra. E passados praticamente 18 séculos, 1800 anos, mais ou menos o mesmo tempo entre Moisés e Jesus, eis que nos surge a terceira revelação, que é a doutrina espírita, prometida pelo Cristo, conforme o Evangelho de João: se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai a fim de que vos envie outro Consolador, que ficará eternamente convosco, e vos fará relembrar o que foi esquecido e trazer novas lições. Portanto, meus irmãos, nós temos Kardec organizando nesse primeiro capítulo a sequência dessas etapas evolutivas da humanidade. A cada época, a cada tempo, em conformidade com a capacidade das criaturas humanas que habitam a Terra, Deus envia conhecimentos apropriados e necessários a cada uma dessas etapas. Primeiro veio o grande profeta judeu, Moisés, num povo semi-bárbaro, muito atrasado, recebendo os 10 mandamentos que permanecem inalterados até hoje, não se modificaram, continuam tendo validade. Por quê? Porque são de origem divina. E ao mesmo tempo, o codificador hebreu também trouxe diversos outros regulamentos, diversas outras normas que tinham aplicação temporária, que tinham validade conforme os costumes e o atraso do povo à sua época, e aos quais ele, entretanto, dotou essas normas, esses regulamentos de um caráter divino, como se tivessem também origem divina, mas na verdade eram leis, regulamentos transitórios, apropriados ao atraso do povo, à barbárie do povo que o seguia pelo deserto e que posteriormente iria habitar a terra prometida, fixando-se ali, recebendo ao longo dos séculos outros enviados divinos, outros profetas, se consolidando para o que seria a grande chegada, o grande marco na história evolutiva da humanidade terrestre, que era a recepção do Cristo, a chegada do nosso Messias. Pois bem, meus irmãos, quando Cristo chega, encontra o povo já com algum desenvolvimento feito, encontra, por exemplo, a civilização romana, com avanços no direito, com avanços na cultura, com alguns avanços nos costumes, mas ainda uma civilização cheia de pontos por aprimorar, seja coletivamente, seja os que a formavam individualmente, conforme a gente observa nos romances históricos. O fato é que a época do Cristo
outros desenvolvimentos já eram compatíveis. A mentalidade, o intelecto das pessoas, os costumes já estavam mais abrandados e, portanto, Jesus traz a lei de amor, que nos ensina, por exemplo, a necessidade do perdão, o esquecimento da vingança, o desenvolvimento das virtudes que ele mesmo exemplificava, como a humildade, como a fraternidade que deve existir entre os homens, sem distinguirmos raças, sem distinguirmos condição social, tratando a todos com dignidade, respeito, entre muitas outras lições que o Mestre nos deixou. E o que aconteceu, meus irmãos, ao longo do tempo? Nós tivemos, conforme a gente observa, lendo os livros históricos, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, muito avanço das ideias de Jesus. Pessoas que pagaram com preço de sangue, com suas próprias vidas, a implantação do Evangelho no mundo, mas que assim o faziam com o coração cheio de amor, cheio de convicção, e que receberam por isso recompensas celestiais, muita paz e muita realização espiritual por terem feito a escolha correta do sacrifício provisório e temporário do mundo, mas de uma aventura e de uma alegria espirituais que os marcaram naquela época e que virou algo inerente aos seus espíritos. E, portanto, nesses 3 primeiros séculos, nós vamos ver o cristianismo avançando por toda a Palestina, pelo norte da África, chegando até o Egito. Nós vamos ver ele avançando pela atual Turquia, que ali eram várias províncias romanas, conforme a gente tem no livro Paulo Estevão, com o trabalho de Paulo, inclusive. Nós vamos ver ele avançando em toda a coletividade romana, seja na sede do Império, seja em suas demais províncias, indo até as Gálias, indo até a Espanha, avançando ao norte da Europa, enfim. Tudo isso, essa marcha do cristianismo, que guardava ainda consigo fundamentos puros, conforme o Mestre deixou, mas também que começava a distorcer-se. Por exemplo, através da implantação da vida monástica, da vida de isolamento, de monastérios, como a gente vai ver lá no livro 50 anos depois de Emmanuel, onde nós tínhamos já em Alexandria, no 2º século, um monastério fundado por cristãos e que ali começava a observar-se distorções daquilo que o Cristo ensinou. E tanto é que Jesus previa essa situação que quando chega o 3º século e o cristianismo, o Estado romano, o Império Romano, traz para junto de si o cristianismo como religião oficial do Império, aí então, na tentativa de conciliar com o culto pagão, o culto politeísta herdado dos gregos, nós vamos ver uma grande distorção do cristianismo, fazendo com que fosse instituído, por exemplo, o sacerdócio pago, com que fosse instituído o culto às imagens, com que fosse instituído templos suntuosos, cheios de ornamentos, de luxo, e, enfim, uma série de outras situações que não existiam na herança que Jesus nos deixou. E essas distorções avançaram ao longo dos séculos, distanciando-se do cristianismo puro e primitivo, com sua beleza, com sua pureza, ao ponto de Jesus já prever a sua época que seria necessário, daí a algum tempo, a vinda de um Consolador para corrigir aquilo que foi deturpado, para resgatar o que foi esquecido e para poder trazer novos conhecimentos e desenvolver pontos que o Cristo não pôde nos esclarecer à sua época devido ao atraso que os seres humanos tinham, que nós, habitantes da Terra, tínhamos naquela época. Não conseguimos compreender, por exemplo, a natureza do mundo espiritual, a existência dos espíritos em sua essência, a grande verdade e a grande demonstração do amor, da misericórdia, do perdão divino, que é a reencarnação, entre outros pontos. Tudo isso, meus irmãos, vem a doutrina
no século XIX, por intermédio de um trabalhador disciplinado, muito dedicado à causa, que foi Allan Kardec, e que nos trouxe as vozes dos espíritos superiores, cumprindo a promessa do Cristo, fazendo com que hoje nós tenhamos na Terra de volta os princípios puros, cristalinos, coerentes das lições de Jesus, ampliadas, compreendidas com muito mais abrangência, que nos dão um verdadeiro roteiro de vida. Nesse capítulo, portanto, no item 5, nós vamos ver aqui o Espiritismo, conforme fala Kardec, é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Para os irmãos terem ideia, somente esse primeiro parágrafo aqui, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra que Kardec nos trouxe, né, que ele foi instrumento da espiritualidade superior para nos trazer e organizar as respostas dos espíritos superiores, somente sobre a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo físico, nós temos, meus irmãos, quase 300 páginas no Livro dos Espíritos. Vai depender da edição. Alguns vão ter um pouco mais, outros um pouco menos, mas o fato é que a gente observa que a segunda parte do Livro dos Espíritos é toda ela dedicada ao mundo espiritual ou dos espíritos, onde nós vamos ver descrições sobre os espíritos, a encarnação dos espíritos, retorno da vida corporal à vida espiritual, pluralidade das existências, vida espiritual, retorno à vida corporal, emancipação da alma, intervenção dos espíritos no mundo corporal, ocupações e missões dos espíritos. Isso aqui somente enumerando os títulos dos capítulos que compõem a segunda parte, a parte mais abrangente, mais extensa do Livro dos Espíritos, primeira obra que compõe a doutrina. Portanto, continua Kardec nos falando aqui no Evangelho. Ele nos mostra, ou seja, o Espiritismo nos mostra o mundo espiritual não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos e, por isso, deixados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Quantos esclarecimentos que a doutrina nos traz, nos permitindo compreender tantas situações que tomávamos como algo milagroso, como algo sem explicação, como algo incompreensível. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita nos faz melhores cristãos, porque vai nos permitir compreender todas as lições do Evangelho de Jesus. Todos os pontos que o Cristo disse, muitos dos quais, para que a gente compreendesse em sua profundeza, em toda a sua significância, era necessário que compreendêssemos a vida espiritual, a existência das vidas sucessivas. A partir do momento que a gente toma esse conhecimento e aprofundamos nesses estudos, o próprio Evangelho torna-se mais compreensível, mais lógico, e vai formar para nós um conjunto de ideias coerentes, as quais nós vamos compreender com clareza, à medida que a gente avança nesses estudos, que compõem-se de páginas, de lições muito claras. Não existem mais mistérios. É interessante a gente observar que, por exemplo, no Espiritismo, não existe um círculo fechado de conhecimento, um círculo de iniciáticos, livros ou obras ou conhecimentos que estariam reservados
somente a pessoas que têm tantos anos de doutrina, ou que já leram essa ou aquela obra, nada disso. Todo conhecimento é claro e está disponível para todos nós em todos os livros. Não tem nenhum livro secreto, não tem nenhum livro oculto, não tem nenhuma instrução que somente alguns têm conhecimento, nada disso. Está tudo aí disponível. A questão é que às vezes nos falta disciplina e interesse de estudarmos em algumas horas de lazer que a gente tem disponíveis. Não precisamos para isso abdicar do trabalho profissional, nem da assistência à família, nem dos cuidados que a gente deve ter com os estudos que nos formam aí, por exemplo, para uma profissão, ou nos desenvolve dentro da profissão que nós já temos. Nós só precisamos dedicar algumas horas de lazer. E aos poucos a gente vai avançando nessa grande compreensão do que é a realidade que está à nossa volta. O Espiritismo mostra para a gente, por exemplo, que o mundo espiritual, nós estamos mergulhados neles. E ele interage constantemente com o mundo corporal, mesmo que a gente não perceba ou perceba somente parcialmente. Nós vamos ter aqui também, meus irmãos, nos próximos itens, no item 6 e no item 7, Kardec nos dizendo o seguinte: o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus e não tem a personificá-la nenhuma individualidade. Portanto, o próprio Kardec assim dizia. Porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os pontos da terra. E complementando o que o codificador nos traz, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, quando Jesus referia-se à lei mosaica no seu aspecto divino, no que diz respeito aos 10 mandamentos, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Portanto, o Espiritismo não contradiz Jesus. Pelo contrário, nós compreendemos melhor o Cristo. E temos o Mestre como nosso grande modelo, como nosso grande guia, como nosso grande irmão maior, protetor da humanidade, o nosso grande professor das leis divinas. Vem cumprir a doutrina, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo, na condição de terceira revelação da lei divina, hoje está aí em nossas mãos. Estamos com essa grande riqueza, com esse grande patrimônio que nos veio do alto, para compreendermos, para podermos entender a nossa própria vida, as dificuldades que nos cercam, as dificuldades que, vez ou outra, aqueles que estão à nossa volta enfrentam, e por meio do Espiritismo nós temos como resolver e enfrentar tudo. Ser esclarecidos e aurir forças para passar por todas as dificuldades, por todos os desafios. E, além disso, nós precisamos considerar que nós não podemos, conforme Jesus dizia em uma de suas parábolas, pegar essa luz divina e a esconder, como um patrimônio exclusivo nosso, que temporariamente já o dispomos, já temos ao nosso dispor, aliás. Nós precisamos pegar a luz e colocar no alto, divulgar a doutrina, levá-la aos que estão à nossa volta com todo o respeito, levar principalmente com os nossos exemplos, mas na medida do possível, ofertar também aos nossos irmãos o quê? O esclarecimento, o consolo, o conselho, o livro que instrui, que edifica, que nos faz sair um pouco do dia a dia da nossa rotina e considerar exemplos grandiosos de irmãos nossos em humanidade que às vezes superaram desafios e problemas muito maiores do que os nossos e que, tal como Jesus disse,
ao final da vida disseram: eu venci o mundo. Portanto, é o que está aí à nossa disposição e que nós precisamos levar adiante. Quando a gente pega, meus irmãos, o Livro dos Espíritos, nós vamos ter na pergunta 798: o Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professada apenas por algumas pessoas? E aí veio a resposta: certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, ou seja, presas ao seu orgulho, ao seu ponto de vista, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo tem consigo uma força que vem do Cristo e que faz com que essas ideias cada vez mais penetrem no seio, no coração das pessoas, por um meio ou por outro, e a gente deve refletir nesse grande movimento de transformação da humanidade, qual seria o nosso papel. Qual seria a nossa contribuição para que esse objetivo traçado pelo Cristo de tornar a doutrina crença comum da humanidade, esclarecendo a todos, dando a todos nós o sentimento de fraternidade, acabando com as exclusões por raça, por cor, por credos diferentes, por nacionalidades, enfim, e mostrando para a gente que o mérito verdadeiro, que Deus espera de todos nós, é a prática do bem. Nós devemos refletir qual que é o papel que nos compete. Com pequenas atitudes, nós somos capazes, às vezes, de provocar grandes bens ou de evitar grandes males. E é o que nós vamos observar agora numa história que tem como personagem o próprio Allan Kardec, o nosso codificador. Essa história, meus irmãos, está no livro O Espírito da Verdade, intitulada Há um Século, na qual Hilário Silva nos conta assim: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela manhã triste de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado. Portanto, aquela época, só havia publicado há 3 anos atrás, no ano de 1857, o Livro dos Espíritos. Os seus 4 demais livros, quais sejam o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, ainda viriam nos anos posteriores, nessa mesma década de 1860. E, portanto, após publicado o Livro dos Espíritos, grandes dificuldades, grandes desafios surgiam. Fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros, escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Cartas sarcásticas avolumavam-se a mesas, ou seja, críticas, zombarias infundadas, provocações chegavam por atacado. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu. Então, ele, muito preocupado com todos os problemas que o cercavam em torno da divulgação da doutrina, da preparação das demais obras, eis que sua companheira chega junto dele
e lhe entrega ali um pacote, uma encomenda muito bem preparada. O professor abriu o embrulho e ali encontrou uma carta que lhe dizia o seguinte: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, que continue, que prossiga em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a infância, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando, no início desse ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu dessa vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvi seguir o caminho de tantos outros diante da fatalidade. A prova da separação me venceu, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, correto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças acabavam. Namorei diversas vezes o Sena, ou seja, ele em Paris observava o rio Sena, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Passavam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para me atirar, ou seja, quando ele já ia se apoiando, né, ali no parapeito da ponte para pular no rio, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da murada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz fraca de um poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, na contracapa, entre irritado e curioso. Ou seja, o que é isso aqui? O que isso me caiu aqui no pé? O que será? E ele então, abrindo a capa do livro, viu escrito a caneta o seguinte: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Assinava A. Lauret. Surpreso, li a obra, o Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais de seu pseudônimo, e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista, aquele que lhe mandou a carta, se referira, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. José Perrier. Após a leitura daquela carta, o professor Rivail experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Trazendo o livro junto ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de uma grande esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício,
e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito estava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, observando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou longamente e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. E, portanto, meus irmãos, aqui conclui essa página lindíssima de Hilário Silva, mostrando que todos nós enfrentamos lutas e dificuldades. Na seara do Cristo, não há uma estrada de flores nos esperando. Pelo contrário, muitas vezes uma estrada cheia de obstáculos, de pedras, que nos entram no sapato, que nos embargam a marcha, que nos ferem os pés, mas a gente deve seguir adiante. Pedir a Deus forças, olhar, contemplar o céu, como Kardec fez naquele dia, ter certeza da presença e da proteção divina e seguirmos adiante, meus amigos. Guardadas as proporções, sem o trabalho e a tarefa gigantesca de Kardec, temos também o nosso papel, os nossos afazeres, aqueles que nos esperam o consolo, a palavra amiga, o esclarecimento, através de um estudo ou através de uma conversa, que a gente dedica alguns minutos ou algumas horas, através de um livro que a gente presenteia, enfim. Talvez, por um ou outro gesto desse, nós possamos, tal como Kardec, evitar um suicídio, evitar um crime, uma caída, uma queda moral, levar ânimo, alegria, esperança, enfim, meus irmãos, contribuirmos diante de um mundo ainda tão necessitado do Evangelho do Cristo, sob as luzes, iluminado, ampliado, esclarecido pela nossa bendita doutrina. Esse é, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Passemos agora a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mestre amado e querido amigo, nós lhe agradecemos de coração a oportunidade que nos é dada. Lhe rogamos, mestre, o amparo, a proteção e a assistência para o nosso esforço singelo, que ele se repita sempre em muitas e muitas outras casas espíritas cristãs, e que as pessoas assim o façam com o coração cheio de bom ânimo, de alegria, levando a paz, o consolo e a instrução. Rogamos ao Senhor, mestre, que ampare e abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, e que o Senhor continue a derramar suas bênçãos generosas em toda a humanidade. Em especial, querido amigo, lhe pedimos muito e de coração pela paz no mundo, para que cesse o rugido dos canhões, o avançar de tropas, os tiros de um lado e de outro, porque já nos encontramos em pleno século XXI, no terceiro milênio, e o que nos acontece hoje no mundo é algo já completamente incompatível com a fraternidade e a solidariedade que deveria existir entre todos nós, membros de uma só família humana. Ampare a todos, mestre, os que estejam desencarnando, os que estão preocupados, os que estão sofrendo, os que estão refugiados, os governantes, aqueles que têm poder e influência em suas mãos, para que haja muito bom senso, inspiração da espiritualidade superior, para que haja juízo e para que possamos, mestre, o quanto antes, encerrarmos esse conflito que hoje aflige os nossos irmãos ucranianos, nos limites ali com a Rússia, e que isso faça parte do passado o mais rápido possível, permitindo, mestre, que continuemos, que voltemos ao clima de paz e que assim voltemos à nossa verdadeira batalha, que é a batalha íntima dentro de cada um de nós, no aprimoramento do espírito, no combate aos vícios e na aquisição das virtudes que devem ornar o nosso caráter. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, agradecemos ao alto e damos por encerrados os estudos da tarde. Na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima.